E agora nós queremos olhar para a palavra do nosso Deus. Queremos, irmãos, permitir que Deus fale com cada um de nós. O nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o Deus que nos conhece, o Deus que nos chama pelo nome, o Deus que se importa com cada um de nós, semana após semana. Ele reserva para cada um de nós uma porção da sua palavra. Eu quero mais uma vez convidar você para abaixar a sua cabeça e orar, pedir a Deus agora que fale com você. Eu quero que você abra o seu coração. Hoje nós queremos pensar sobre o tema guarda o teu coração. Mas eu quero que você abra o coração, eu quero que você disponha o seu coração agora na presença de Deus, para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para falar aí no seu coração. Creia que Deus trouxe você até aqui. Creia que Deus se importa, que Deus sabe quais são as suas necessidades. Creia que Deus agora vai falar com cada um de nós. Amado Deus, nós dependemos de Ti nesta hora. Dependemos, ó Deus, do cuidado do Senhor, da ação do Senhor aqui nos nossos corações. Dependemos, ó Deus, daquilo que só o Senhor pode fazer dentro de cada um de nós. E queremos Te pedir agora, Pai, age e atua em nós, para a honra e para a glória do Teu nome. Para que quando saímos daqui nesta noite, ó Deus, nós possamos dizer, o Senhor falou comigo. E principalmente, ó Deus, se o Senhor nos fala, que nós sejamos capazes de responder a Ti, de acordo com aquilo que Tu queres, ó Deus, que a nossa resposta ao Teu coração, que a resposta do meu coração ao Teu coração, que a resposta do coração dos meus irmãos ao Teu coração, ó Deus, seja aquela que o Senhor espera para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias. Lá no Evangelho de Marcos, no último capítulo, quase nos últimos versículos, Marcos 16, a partir do verso número 9. Marcos 16, de 9 a 14, é o texto que nós vamos ler neste momento, e através do qual nós vamos pedir que Deus esteja falando em cada um dos nossos corações. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar, sentados como os irmãos estão. Marcos 16, de 9 a 14, a palavra de Deus ela nos diz o seguinte: Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele haviam estado. Eles estavam lamentando e chorando. E quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros. Também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. O verso número 14, irmãos, ele diz o seguinte: Jesus aparece e censura a incredulidade e a dureza de coração. Quantas vezes estamos diante de fatos maravilhosos? Quantas e quantas vezes nas nossas vidas estamos diante de fatos miraculosos? Quantas e quantas vezes podemos estar diante do fato mais importante e mais significativo de toda a nossa história? Ou talvez de toda a história, como eles aqui estavam. Jesus ressuscitou. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus chega diante deles, o que Jesus precisa fazer é censurar a incredulidade e o coração
duro. Ah, meus irmãos, como é triste, porque alguns de nós ainda estamos com os nossos corações endurecidos. Muitas e muitas vezes nós apresentamos a Deus assim, corações endurecidos, corações empedernidos como pedra, corações impenetráveis, corações nos quais Deus gostaria de estar realizando tantas coisas, mas corações que não estão sensíveis, corações que não se abrem, corações que não permitem o agir de Deus nas suas vidas. E é sobre isso que nós queremos pensar um pouquinho, e eu quero dizer para você, guarda o seu coração. E o mais interessante que eu quero dizer agora é que o seu coração, ele depende exclusivamente de você. E eu quero mostrar para você, com esse exemplo aqui dos apóstolos, vivendo um momento tão importante, como nós também fazemos. Nós também apresentamos diante de Deus as nossas desculpas, as nossas justificativas, nós apontamos para o outro, apontamos para as coisas que estão acontecendo, dizemos para Deus, ah Deus, mas se tal coisa não estivesse acontecendo, o meu coração não estaria desse jeito, ah, se tivesse acontecido aquilo que eu queria tanto, ah, se o Senhor tivesse realizado aquele milagre que eu pedi, e uma série de outras coisas, o meu coração estaria diferente. E eu queria dizer para você, que o nosso coração, ele precisa da nossa atenção. Quando eu falo, irmãos, de coração nessa noite, eu quero pensar no coração como sendo o centro das nossas emoções, da nossa disposição, das nossas escolhas, das nossas decisões e do nosso estado de ânimo. Quando eu falo coração, eu estou pensando naquilo que rege todas estas coisas. Quando eu falo do nosso coração, eu não quero fazer distinção aqui, por exemplo, entre o que é coração e o que seria a sua mente, o que é coração e o que seria algumas outras coisas. Eu quero trazer aqui para nós essa ideia de o meu coração dirigindo a minha vida. O meu coração determinando aquilo que vão ser os meus comportamentos. Então, por exemplo, quando de manhã cedo alguém encontra você no trabalho ou a caminho do trabalho e diz para você, bom dia. Como é que você responde a esse bom dia? Bom dia. Ou então, bom dia por quê? Isso é o meu coração. Talvez um coração que não tem motivo nenhum para estar tão feliz, mas que eu decidi que vai ser um coração feliz. Um coração que vai estar receptivo para outras pessoas. Ou um coração que tem muitos motivos para estar feliz e ainda assim não se permitirá ser um coração feliz, alegre, aberto. Porque não depende de fato das circunstâncias ao nosso redor. E o texto que nós vamos dar uma olhadinha com mais calma vai demonstrar isso. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo momentos maravilhosos, mas parece que o nosso coração não consegue entrar naquela vibe daquele momento. Tudo diz que eu tenho motivos para estar pulando de alegria, mas eu estou ainda cabisbaixo, ainda parece que tem um peso sobre as minhas costas, e eu fico apontando para as circunstâncias, porque está vendo aqui o que aconteceu, está vendo aqui o peso que colocaram sobre as minhas costas, está vendo o que o outro fez, o que o outro não fez. E assim, ao invés de trabalharmos os nossos corações, nós vamos nos justificando em tantas coisas e pessoas e circunstâncias, e nada muda. Porque de fato, todos nós sabemos que a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aí, eu gosto muito dessa expressão, mas. E eu sempre gosto de dizer, e eu digo isso sempre no consultório, tudo que você diz depois do mas,
Contraria aquilo que você falou antes. Então, quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas Ele está dizendo, não viva de acordo com essas aflições. O contrário de olhar para as aflições, olhar para os problemas, tem de bom ânimo. Se alegre. Não viva de acordo com as circunstâncias. A palavra de Deus também tem uma expressão que diz assim: eu vivo não por vista, não por aquilo que eu estou vendo, mas sim por fé. É a minha fé que determina como estará o meu coração, não necessariamente aquilo que está ao meu redor, aquilo que de fato está acontecendo. Eu quero que eu e você sejamos capazes nesta noite de entender a preciosidade dos nossos corações. O quanto é importante e o quanto é especial nós entendemos que os nossos corações têm um poder e uma capacidade de direcionar as nossas vidas. É importante nós entendermos que em muitos momentos os nossos corações estão distraídos, olhando ao redor, olhando as circunstâncias, olhando os problemas, olhando as coisas erradas. Talvez tem problemas de um lado, talvez tem muitas bênçãos do outro lado, e eu é que escolho se eu vou olhar para as bênçãos ou se eu vou olhar para os problemas. E ainda assim, muitas e muitas vezes, nós voltamos os nossos olhos para os problemas. Alguns de nós vivem com os olhos fitos nas dificuldades de forma plena e de forma constante. E quando alguém tenta virar o nosso rosto para olhar as bênçãos de Deus, muitas vezes nós resistimos, porque fechamos os nossos corações. Os nossos corações, irmãos, precisam ser capazes de focar em Deus, olhar para o Senhor Jesus, porque é Ele que diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E Ele diz o porquê, Ele mostra a razão, Ele nos dá o motivo, porque eu venci o mundo. Olha para Jesus. Não olha para o problema, não olha para a dificuldade, não olha para aquilo que é ruim, não olha para aquilo que está dando errado, mas não permita que o seu coração se perca. É importante focarmos os nossos corações no nosso Deus, e é importante nós sermos capazes de liberar os nossos corações para o Senhor Deus. Sabe? Talvez como alguém que diz assim, olha, libera um espaço aí para mim. Você consegue imaginar alguém dizendo assim, olha, abre um espaço aí na sua cozinha, eu vou até aí hoje. E aí eu me pergunto, espaço na cozinha? Já tem espaço, né? E aí a pessoa chega lá com móveis novos para a cozinha, e aí olha lá, eu não liberei espaço. E a pessoa então diz assim, olha, como não tem espaço, vou levar esses móveis embora. Ah, se eu soubesse, pois é, eu não sabia. Mas também não acreditei, não consegui confiar, apesar de talvez eu estar pedindo, eu estar clamando, apesar de talvez de alguma forma Deus ter me avisado, assim como neste caso, Jesus ressuscita. E sabe o que alguns disseram? Eu não sabia, mas Jesus tinha avisado. Por que eu não sabia? Porque eu não coloquei a minha mente para estar atenta a isso. Essa promessa me passou despercebida, não enxerguei, não lembrei. E então, eu muitas e muitas vezes não tenho espaço no meu coração para as maravilhas de Deus. Ao longo deste ano de 2024, existe espaço no seu coração para crer naquilo que Deus vai fazer? Existe espaço no seu coração? Você está com o coração sedento por aquilo que Deus vai realizar? Ou para você é só mais um ano? Um dia depois do outro, nada de diferente. E assim muitas e muitas pessoas têm vivido e vão continuar vivendo dia após dia, sem ter expectativa daquilo que Deus deseja fazer. Eu quero convidar você para nós irmos a um texto lá em Provérbios.
Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, verso número 23. E eu quero ler com os irmãos e quero também que você preste bastante atenção. Provérbios 4, verso 23, a palavra de Deus diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você parou para pensar na seriedade daquilo que a palavra de Deus está nos apresentando aqui? Guarda o seu coração, porque é dele que depende toda a sua vida. Percebe a palavra de Deus não dizendo que é das circunstâncias, não é das coisas ao nosso redor que depende a nossa vida. É do meu coração, é do seu coração, é do nosso coração. E a palavra de Deus então nos diz, acima de tudo, ou seja, mais importante do que todas as outras coisas, guarda o seu coração, porque a sua vida depende dele. A sua vida não depende de outras pessoas, a sua vida não depende daquilo que vai ou não vai acontecer, a sua vida depende do seu coração. E agora então, vamos voltar até Marcos capítulo 16, os versos 9 a 14. E eu quero gastar um tempinho olhando para esse texto e eu quero pedir a Deus que Ele esteja ministrando nos nossos corações, para que estes nossos corações possam viver de uma forma diferente. Eu vou ler mais uma vez o texto, começando no verso 9, a palavra de Deus, ela diz assim, irmãos: quando Jesus ressuscitou, então, vamos nos lembrar, Jesus ressuscita, e antes disso, Jesus havia desenvolvido o seu ministério. Jesus havia chamado pessoas para andarem junto com Ele. Jesus havia estado junto com estes homens e mulheres, não só os 12, mas toda a multidão que havia acompanhado Jesus. E aí então, de repente, Jesus é preso, Jesus é crucificado, Jesus morre na cruz e Jesus é sepultado. Mas a palavra do nosso Deus aqui nos traz uma expressão que diz, quando Jesus ressuscitou. Esse quando nos fala de momento. É agora a hora de olhar não para o momento da morte, não para o momento do abandono, não para o momento da dificuldade, mas é hora de olhar para o novo momento. E esse novo momento é Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, Ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E o versículo seguinte diz que ela foi e contou para aqueles que haviam estado com Ele. E eles estavam lamentando e chorando. Meus irmãos, quando nós estamos lamentando e chorando, nós estamos lembrando do quê? Da dor, da dificuldade, do problema. E se eu e você escolhermos ficar assim durante 1 mês, 1 ano ou 10 anos, nós vamos continuar lamentando e chorando. Eles continuavam focados no lamento, eles continuavam focados na sua dor, que os levava a lamentar e levava a chorar, e que os levava a sentir talvez pena de si mesmos. Ah, o que será de nós agora? Jesus se foi. Jesus que me trouxe tanta esperança, Jesus que parecia que ia fazer todas as mudanças acontecerem nas nossas vidas, no nosso país, em todos os sentidos, de repente Ele não está mais conosco. Eles não tinham mais, naquele momento, a capacidade de levantar a cabeça e tirar os seus olhos daquilo que os fazia lamentar e chorar.
Não porque aquilo não houvesse, não que não houvesse motivos para parar de chorar e lamentar. Os motivos estavam ali. Jesus ressuscitou. A palavra de Deus diz que Maria Madalena vai correndo e conta. E o que eles fazem? Aquilo que quem está com os seus olhos fitos no problema faz, que é não consegue ver a solução. Sabe, meus irmãos, quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós ficamos assim, com os nossos olhos presos no problema, presos na dificuldade, na dor, naquilo que aconteceu e não conseguimos enxergar aquilo que talvez já esteja acontecendo. Quando na verdade a palavra de Deus ainda nos ensina que nós precisamos olhar para aquilo que vai acontecer. Aqui o fato já é verdade, já está consumado e ainda assim eles não conseguem crer. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Sabe por quê? Quem era a mulher que estava contando esta notícia? Maria Madalena. Uma mulher da qual o Senhor Jesus havia expulsado 7 demônios. Quantos dos apóstolos pensavam mais ou menos o seguinte: olha, se Jesus tivesse ressuscitado, ele apareceria para mim. Não para Maria Madalena, logo para ela. Talvez para alguma das outras mulheres sim, mas para ela não. Talvez para alguns outros, talvez podia até não ser eu, mas ela. Quem é ela? Qual é a autoridade que ela tem para agora chegar e ser a porta-voz desta notícia tão grandiosa? Essa verdade não existe. E eles então continuaram chorando e lamentando. E a palavra de Deus, então, versículo número 12, ainda diz o seguinte: depois, Jesus ainda apareceu noutra forma a 2 deles. Então agora, aquela nossa desculpa, logo para Maria Madalena, agora já não tem mais essa desculpa, mas quer ver como a gente consegue sempre encontrar uma outra? Quando esses 2 estavam no caminho do campo, Jesus apareceu e eles voltaram e relataram aos outros, mas também nestes eles não creram. Os seus olhos estavam fechados para essa notícia tão grandiosa, para essa notícia tão maravilhosa. Para eles, aquilo que havia acontecido, Jesus morreu, é o fim. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos assim e cremos desta forma: é o fim de todas as coisas, agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída, agora já não tem mais solução. E aí então nós enterramos a nossa cabeça num buraco. Eles estavam, meus irmãos, diante daquele grande fato: Jesus ressuscitou. Jesus apareceu a Maria, Jesus apareceu a outros 2, e todos eles, à medida que foram ouvindo aquela boa e maravilhosa nova, eles, por estarem com os seus corações presos na tristeza, eles não foram capazes de fazer aquilo que Deus esperava deles. O que Deus esperava daqueles homens ouvindo a notícia: Jesus está vivo? Deus esperava que eles glorificassem o Pai. Deus esperava que eles voltassem contando para tantas outras pessoas. Eu escuto a mensagem e eu saio compartilhando esta mensagem. Deus esperava que eles se alegrassem. Deus esperava que eles crescem, vivenciassem esta alegria, mas eles não foram capazes, porque não importa o tamanho da alegria, quando os nossos corações estão presos na tristeza, o nosso, o meu e o seu coração continua triste. Eles não conseguiram ver aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Eles imaginavam mais ou menos o seguinte: Deus não usaria aqueles que Deus escolheu usar. E é por isso que a palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem.
Porque Deus não usa a lógica que nós imaginamos como lógica. Deus não pensa como nós pensamos, é isso que Isaías diz. Assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Deus não só pensa diferente de mim, mas os pensamentos dele são maiores. Maria Madalena, por exemplo, aquela mulher que vivia numa situação tão difícil, por ter sido transformada de uma vida tão complicada. Talvez é porque ela é a razão pela qual ela conseguia valorizar aquilo que estava acontecendo. Ela recebe o privilégio de ser porta-voz daquele momento. Ela aceita essa tarefa, ela vai, mas os outros não estavam preparados para ouvir aquilo que ela tinha para contar. E aí então a palavra de Deus diz que mais tarde Jesus aparece agora aos 11, enquanto eles estavam comendo, e Jesus vem para censurar a incredulidade dos seus corações. Por que vocês duvidaram? Por que vocês não creram? Por que os corações de vocês se fecharam? E sabe o que eles tinham para dizer? Ah, Senhor, eram tantas as notícias ruins, eram tantas as dificuldades. Alguns de nós começamos a ser perseguidos. Alguns ouvimos a notícia até que foram presos. E eles então começaram a ter muitas razões, mas o Senhor Jesus estava dizendo que a razão para não crer era a dureza nos seus corações. Não acreditaram naqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que a partir do verso número 15, a palavra de Deus vai nos mostrar Jesus apresentando aquilo que nós conhecemos como a grande comissão. Verso número 15 diz assim: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho, e você conhece o texto. Vamos ler daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Mas conta para mim, como é que homens e mulheres que não conseguem crer, como é que homens e mulheres que estão com o coração fechado, independente de qual seja a razão ou a justificativa, como é que esses homens vão fazer diferença na vida de outros? Como é que eu e você vamos permitir que Deus nos use se nós estivermos com os nossos corações fechados? Ah, se eu estou com o coração dilacerado, mas esse coração está na presença de Deus, Deus usa esse coração. Ah, se eu estou com o coração sangrando, mas este coração está na presença de Deus, Deus usa este coração. Agora, se o meu coração, por estar dilacerado e sangrando, se ele se fecha, Deus não tem como me usar. Por isso, neste momento, meus irmãos, quando Jesus aqui está censurando a dureza e a incredulidade dos corações, é para que esses corações sejam mudados, para que esses corações sejam transformados, para que a mensagem do Evangelho possa sim chegar a tantos outros corações. A mensagem do Evangelho, que significa boas novas. Notícias boas. Como falar de notícias boas com o coração contrito, triste, endurecido e sem acreditar que as notícias são boas? O Senhor Jesus tinha uma tarefa muito grande, muito especial para aqueles homens. E sabe, meus irmãos, da mesma forma como os 11 talvez pensaram, olha, Maria Madalena não era digna de ser porta-voz daquela mensagem tão grandiosa e tão maravilhosa. Talvez eu e você, talvez olhando para esse contexto todo, pensaríamos que estes homens, que eram incrédulos, também não eram dignos nem merecedores de serem aqueles que iriam compartilhar o Evangelho por todo o mundo, em Jerusalém, em Samaria
ao redor dos confins da terra. Mas essa mensagem chegou a mim, chegou a você, chegou a cada um de nós. Sabe por quê? Porque Deus continua agindo, não de acordo com aquilo que o homem é. Glória a Deus por isso. Porque não depende do que eu sou, não depende daquilo que você é, mas depende daquilo que está no nosso coração e como nós vamos oferecer este nosso coração ao nosso Deus. Olha, a palavra de Deus do verso 17 diz: esses sinais acompanharão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios, não é porque eles são especiais, é porque é em meu nome. Falarão novas línguas por causa do meu nome. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E é depois disso que Jesus é elevado aos céus. Eram os últimos instantes, a última chance de aprender alguma coisa com o Senhor Jesus ali presente no meio deles. E o que o Senhor Jesus está ensinando começa com uma pergunta: como está o seu coração? Que tal eu e você, ao invés de olharmos para as dificuldades, que tal eu e você, ao invés de darmos justificativas para Deus, que tal eu e você, ao invés de reclamarmos ou colocarmos para Deus tantas e tantas circunstâncias adversas, que tal nós simplesmente olharmos para o nosso coração e permitirmos que Deus nos ensine a viver de forma diferente? Eu quero convidar você para abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. E eu quero convidar você que talvez está vivendo com um coração fechado, que talvez está vivendo com um coração amargurado, talvez com o seu coração ferido, talvez com o seu coração entristecido, talvez com o seu coração incrédulo, talvez com o seu coração endurecido. Eu quero convidar você para se render aos pés do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você: não permita que as adversidades da vida afetem o seu coração. E se essas adversidades da vida já têm afetado o seu coração, eu quero nesta noite convidar você para encerrar este momento, esse ciclo em que o seu coração está fechado, amargurado, ferido, entristecido, incrédulo, endurecido e tantas outras coisas, para então começar um novo momento na sua história. Um momento quando as adversidades não vão fazer diferença. Quando você vai olhar, sim, para frente. E você vai olhar e vai perceber que tem um Deus que ama você, que se importa com você, que está com você, que nunca te deixa. E eu quero ler algumas expressões, e eu quero que você continue assim, de cabeça baixa, com seus olhos fechados. E eu quero que você escute o Senhor Deus chamando você agora de filho. Quando Ele diz assim: meu filho, escuta o que eu te digo. Presta atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde as minhas palavras no fundo do teu coração, pois elas são vida para quem escuta. Elas são saúde para todo o teu ser. Acima de todas as outras coisas, guarde o seu coração, porque é dele que depende toda a sua vida.